Eu fui enterrado ainda vivo pelos policiais. Pensei que seria o meu fim, mas a Virgem Maria me salvou. Meu nome é Padre Antônio, e eu estava deitado dentro de um caixão improvisado, sentindo a terra cair sobre mim. O som abafado das pás jogando barro sobre a madeira era acompanhado pelas risadas dos policiais que me colocaram ali. Eu gritava, mas minha voz não atravessava a camada de terra que crescia sobre minha cabeça. Eles me enterraram vivo porque eu denunciei o que vi, e pagaram na mesma moeda do silêncio que tentaram me impor. Mas para entender como cheguei até aquele buraco, preciso voltar no tempo. Voltar para quando eu era um homem diferente. Um homem que se escondia atrás da batina, que usava a fé como escudo contra o mundo, que preferia a segurança do altar à coragem da rua. Durante 20 anos, eu fui o padre da paróquia de São Miguel, numa cidade pequena do interior de Minas Gerais. Minha vida era previsível. Missas às 7 da manhã, confissões à tarde, visitas aos doentes. Eu acordava no mesmo horário, tomava o mesmo café, rezava as mesmas orações. A rotina me dava conforto. Me fazia sentir que eu tinha controle sobre tudo. Eu acreditava que servir a Deus era seguir essa rotina, manter a ordem, não causar problemas. Quando via injustiças na cidade, comerciantes extorquidos, famílias ameaçadas, eu rezava por eles, mas nunca me envolvia. Padre não se mete em política, eu dizia para mim mesmo. Eu repetia isso como um mantra, como se fosse uma verdade bíblica, como se Jesus não tivesse virado as mesas dos vendilhões no templo, como se ele não tivesse confrontado os poderosos da época. Minha fé era confortável, protegida pelas paredes da igreja. Eu gostava daquele refúgio. Ali dentro eu era respeitado. As pessoas me chamavam de Padre Antônio com reverência. Beijavam minha mão, pediam minha bênção. Eu me sentia importante, necessário, mas só dentro daquelas paredes. Lá fora, eu era invisível. Ou melhor, eu me fazia invisível. Dona Marlene, a zeladora da igreja, sempre me alertava. Ela tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque e uma franqueza que às vezes me incomodava. Padre Antônio, ela dizia enquanto varria o corredor central. O senhor não pode ficar quieto quando vê o mal acontecer. Eu desviava o olhar, fingia que não ouvia, ou respondia com algo vago do tipo: eu rezo por eles, Marlene. É o que posso fazer. Mas no fundo eu sabia que ela tinha razão. Eu só não queria admitir, porque admitir seria assumir que eu estava com medo. E um padre não pode ter medo. Pelo menos era isso que eu pensava. A cidade de São Miguel era pequena, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo. 5.000 habitantes, uma praça central, uma igreja, 2 padarias, um posto de gasolina. O tipo de lugar onde as novidades correm rápido. Mas também o tipo de lugar onde certas coisas ficam em silêncio. Certas injustiças, certos abusos. Havia um grupo de policiais que controlava a cidade. 3 homens. Sargento Cláudio, o líder. Cabo Renato e Soldado Marcos, os braços direitos. Eles extorquiam comerciantes, ameaçavam quem não pagava. Batiam em quem reclamava. Todo mundo sabia, mas ninguém falava. Porque quem falava sumia. Ou pior, eu sabia disso. Eu via as marcas nos rostos das pessoas. Eu ouvia os sussurros na fila da comunhão. Eu sentia o medo pairando no ar. Mas eu não fazia nada, eu rezava. Eu pedia a Deus que resolvesse. Eu transferia a responsabilidade para Ele. Como se Deus fosse fazer o trabalho que era meu. Tinha um garoto que frequentava a igreja. Rodrigo. 16 anos, filho de Dona Cícera, uma viúva que trabalhava como empregada doméstica. Rodrigo era um menino bom. Ajudava na sacristia, arrumava os bancos, acendia as velas. Ele tinha um sorriso largo, daqueles que iluminam o ambiente. E tinha um sonho: terminar os estudos e fazer faculdade. Para isso ele vendia doces na praça. Brigadeiros, beijinhos, cajuzinhos. A mãe fazia, ele vendia. Eu gostava de conversar com Rodrigo. Ele me lembrava que ainda havia pureza no mundo, que ainda havia esperança. Ele me perguntava sobre a Bíblia, sobre os santos, sobre o céu. Perguntas simples, mas profundas. E eu respondia com paciência, feliz por ter alguém interessado de verdade. Mas uma noite tudo mudou. Era uma quinta-feira. Eu estava no escritório da paróquia, revisando o sermão de domingo, quando ouvi batidas desesperadas na porta dos fundos. Batidas fortes e insistentes. Meu coração acelerou. Eu me levantei, atravessei o corredor escuro e abri a porta. Rodrigo estava ali. Mas não era o mesmo Rodrigo? O rosto estava inchado,
O olho esquerdo roxo e fechado, o lábio partido sangrando. A camisa estava rasgada, suja de terra e sangue. Ele tremia. As pernas mal o sustentavam. Rodrigo! Eu o segurei antes que caísse. O que aconteceu? Ele não conseguia falar. Só chorava. Um choro sufocado de quem está com dor e medo ao mesmo tempo. Eu o levei para dentro, sentei-o numa cadeira, trouxe água, peguei um pano limpo para limpar o sangue. Foi eles, padre. Ele sussurrou finalmente. Os policiais. Meu estômago se apertou. Eu sabia quem eram eles e o que eles fizeram. Eles queriam o dinheiro da venda dos doces. Disseram que eu tinha que pagar para vender na praça. Eu disse que não tinha dinheiro, que aquilo era para ajudar minha mãe. Eles riram, me jogaram no chão, me chutaram. Disseram que se eu contasse para alguém iam fazer pior. Rodrigo me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Não conta nada, padre, por favor. Eu não quero que eles machuquem minha mãe. Eu fiquei ali segurando aquele pano ensanguentado, olhando para aquele menino destruído, e senti algo se romper dentro de mim. Uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Uma indignação que queimava no peito. Mas junto com a raiva veio o medo. O medo de me envolver. O medo de virar alvo. O medo de perder a paz que eu tinha construído. Rodrigo, eu disse sem saber o que dizer. Eu vou cuidar de você. Vou levar você para casa. Vou falar com sua mãe. Não, padre. Ela não pode saber. Ela vai querer fazer alguma coisa e eles vão machucá-la. Eu respirei fundo. Tudo bem. Eu não vou contar, mas você precisa de cuidados. Vou levá-lo ao hospital. Não, por favor, só me deixa dormir aqui hoje. Amanhã eu volto para casa e digo que caí. Eu concordei. Preparei um colchão na sala da paróquia, dei-lhe um cobertor e fiquei ali sentado numa cadeira olhando para ele até que pegasse no sono. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, revirando na cabeça o que tinha acontecido. O rosto de Rodrigo inchado e machucado não saía da minha mente, e a voz de Dona Marlene ecoava. O senhor não pode ficar quieto quando vê o mal acontecer. Pela primeira vez em 20 anos, eu senti vergonha de mim mesmo. Vergonha de ter passado tanto tempo escondido. Vergonha de ter usado Deus como desculpa para a minha covardia. Porque era isso. Covardia. Eu podia chamar de prudência, de sabedoria, de obediência. Mas no fundo era só medo. Na manhã seguinte, levei Rodrigo para casa. Dona Cícera ficou apavorada quando viu o estado do filho. Rodrigo repetiu a história da queda, mas ela não acreditou. Mães sempre sabem. Ela me olhou nos olhos e perguntou. Foi eles, não foi, padre? Eu não respondi, mas meu silêncio foi resposta suficiente. E o senhor vai fazer alguma coisa? Ela perguntou com uma voz que misturava esperança e desespero. Eu olhei para ela, para Rodrigo, e algo dentro de mim se decidiu. Não foi uma decisão racional, foi algo visceral. Uma necessidade de agir que não podia mais ser ignorada. Vou, eu disse. E ao dizer isso, senti que estava me comprometendo com algo muito maior do que eu. 2 semanas depois, houve uma reunião na Câmara Municipal. Era uma sessão aberta, onde a população podia levar demandas e reclamações. Normalmente eu não ia a essas reuniões. Padre não se mete em política, lembra? Mas dessa vez eu fui. A sala estava cheia. Comerciantes, donas de casa, jovens, idosos. Todo mundo tinha algo a reclamar. Buracos nas ruas, falta de médicos, problemas com água. Eu fiquei no fundo, esperando minha vez. O coração batia acelerado. As mãos suavam. Eu queria desistir. Queria sair dali e voltar para a segurança da igreja. Mas aí eu me lembrei de Rodrigo, do rosto dele inchado, das lágrimas dele, e eu fiquei. Quando chegou minha vez de falar, eu me levantei. As pessoas ficaram surpresas. Padre Antônio vai falar, alguém murmurou. Eu caminhei até a frente, subi no pequeno palco e olhei para a plateia. Vi Dona Marlene sentada na 3ª fileira. Ela me deu um aceno de encorajamento. Boa noite a todos, comecei, e minha voz saiu trêmula. Eu sei que não é comum eu vir aqui. Eu sempre achei que meu lugar era na igreja, não na política. Mas aconteceu algo que me fez repensar isso. Eu respirei fundo. Há 2 semanas, um jovem da nossa comunidade foi brutalmente espancado por 3 policiais. Eles exigiram dinheiro dele, dinheiro que ele não tinha. E quando ele se recusou, eles o machucaram. Esse jovem tem 16 anos. Ele vende doces para ajudar a mãe viúva. Ele tem sonhos. E agora ele tem medo de sair de casa. O silêncio na sala era absoluto. Eu podia sentir a tensão no ar. Eu sei que todos aqui sabem de quem estou falando. Continuei.
Todos sabemos o que acontece nessa cidade, mas ninguém fala. Porque falar é perigoso. Eu entendo. Eu também tive medo. Por anos eu tive medo, mas não posso mais ficar calado. Não posso mais fingir que não vejo. Porque se eu que falo de amor e justiça todos os domingos não tiver coragem de denunciar o mal, então quem terá? Eu vi algumas pessoas baixarem a cabeça. Outras assentiam discretamente. E no fundo da sala, encostados na parede, estavam eles. Sargento Cláudio, Cabo Renato e Soldado Marcos, me encarando com ódio. Eu terminei minha fala e desci do palco. As pernas tremiam. Eu tinha acabado de me tornar um alvo. Nos dias seguintes, nada aconteceu. A vida seguiu normal. Missas, confissões, visitas. Eu quase pensei que tinha exagerado, que talvez eles não fizessem nada. Mas eu estava errado. Era uma quarta-feira à noite. Eu tinha acabado de fechar a igreja e estava caminhando de volta para a casa paroquial. A rua estava deserta, iluminada apenas pelos postes fracos. Eu ouvi passos atrás de mim. Rápidos, pesados. Antes que eu pudesse me virar, senti mãos fortes me agarrando. Uma delas tapou minha boca. Eu tentei gritar, mas o som morreu na garganta. Eles me arrastaram para um carro preto, sem placa. Me jogaram no banco de trás. Eu vi o rosto do sargento Cláudio no banco da frente. Ele sorria. Um sorriso frio, sem humor. Padre que não sabe ficar quieto precisa aprender uma lição, ele disse. O carro saiu em alta velocidade. Eu tentei abrir a porta, mas estava trancada. Tentei gritar, mas Cabo Renato, sentado ao meu lado, me deu um soco no estômago. A dor me dobrou. Fica quieto, ele ordenou. Rodamos por uns 20 minutos. Quando o carro parou, estávamos num matagal longe de tudo. Eles me arrastaram para fora e me jogaram no chão. Eu vi então o buraco. Um buraco grande, profundo, cavado na terra. E ao lado dele um caixão. Não era um caixão de verdade. Era uma caixa de madeira tosca, feita às pressas. Mas servia para o propósito. Você gosta tanto de defender os outros, padre? Disse o sargento Cláudio se agachando ao meu lado. Agora vai sentir o que é ficar sozinho. Bem sozinho. Eles me levantaram à força e me jogaram dentro do caixão. Eu gritei. Implorei. Prometi que não falaria mais nada. Mas eles só riram. Tarde demais, disse Soldado Marcos e fechou a tampa. A escuridão foi total, absoluta. Eu ouvi o som de pregos sendo martelados, fechando a tampa. Depois senti o caixão sendo arrastado. Eles o empurraram para dentro do buraco. O impacto foi brutal. Minhas costas bateram contra a madeira. E então começou o som da terra caindo, batendo contra a madeira, cobrindo tudo. Eu gritei até minha garganta arder. Bati nas tábuas até meus punhos sangrarem. Mas nada. O som da terra não parava. E aos poucos foi ficando abafado, distante. Até que tudo ficou silencioso. Eu estava enterrado. Vivo. O silêncio dentro daquele caixão era diferente de qualquer silêncio que eu já tinha experimentado. Não era a quietude tranquila da igreja vazia de madrugada. Não era o silêncio reconfortante da oração. Era um silêncio pesado, sufocante, que parecia ter textura. Um silêncio que gritava a minha insignificância. Eu não sei quanto tempo fiquei ali imóvel, tentando processar o que estava acontecendo. Minutos, horas. O tempo tinha perdido o sentido. Tudo o que existia era aquele espaço minúsculo, a escuridão absoluta, e o ar que começava a ficar quente e rarefeito. Primeiro veio o pânico, um pânico animal primitivo. Meu coração disparou. A respiração ficou rápida, descontrolada. Eu comecei a hiperventilar, consumindo o pouco ar que havia mais rápido ainda. Minhas mãos batiam contra a madeira. Arranhavam, tentavam encontrar uma falha, uma fresta, qualquer coisa. Meus pés chutavam a parte de baixo do caixão. Eu gritava, berrava, chamava por socorro. Mas não havia ninguém, só eu e a terra. Quando o pânico começou a passar, não porque eu me acalmei, mas porque meu corpo simplesmente não aguentava mais, veio a raiva. Uma raiva profunda, queimante. Raiva daqueles homens que me colocaram ali. Raiva da injustiça. Raiva de mim mesmo por ter me metido naquela situação. Eu só tentei fazer o certo. Eu gritei no vazio. Eu só quis ajudar. Mas a raiva também passou. Porque no fim, raiva exige energia. E eu estava ficando sem energia. O ar estava ficando pesado. Cada respiração exigia esforço. Eu sentia a cabeça leve, tonta. O coração ainda batia rápido, mas de um jeito irregular, assustador. Foi então que veio o medo real. Não o pânico, mas o medo frio, consciente. A certeza de que eu ia morrer.
Ali, sozinho, enterrado como um animal, sem despedida, sem última confissão, sem ninguém segurando minha mão. Eu pensei em Dona Marlene. Será que ela ia sentir minha falta? Será que alguém ia procurar por mim? Ou iam apenas pensar que eu fugi, que abandonei a paróquia? Eu pensei em Rodrigo. Será que ele ia se culpar? Pensar que foi por causa dele que eu morri? E então, pela primeira vez em 20 anos de sacerdócio, eu senti algo que nunca tinha admitido sentir. Dúvida. Dúvida de tudo. De Deus, da fé, do propósito. Onde está você agora? Eu sussurrei na escuridão. Minha voz saiu rouca, trêmula. Eu fiz o que era certo. E eu te servi, e eu rezei. Eu celebrei missas. Eu confessei. Eu visitei os doentes. E é assim que termina? Esperei por uma resposta. Por um sinal. Por qualquer coisa. Mas só havia silêncio. 20 anos. Eu gritei e minha voz se quebrou. 20 anos da minha vida. E para quê? Para morrer enterrado como um cachorro? Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Lágrimas quentes, salgadas. Eu soluçava. Um choro profundo. De quem perdeu toda a esperança. Por que você não faz nada? Eu perguntei, e dessa vez minha voz era só um sussurro desesperado. Por que você me abandonou? Mas não havia resposta. E quanto mais eu esperava, mais eu me afundava num vazio ainda maior que aquele buraco. Um vazio da alma. Um deserto interior onde nem mesmo Deus parecia habitar. Eu comecei a me lembrar de tudo. De todas as vezes que preguei sobre fé inabalável. Sobre confiar em Deus mesmo nas provações. Sobre entregar tudo nas mãos dele. Palavras bonitas, fáceis de dizer do púlpito. Difíceis de viver no fundo de um buraco. Eu sou um farsante, eu disse para mim mesmo. 20 anos fingindo que tinha fé. Fingindo que conhecia Deus, mas eu não conheço nada. Eu não sei nada. A respiração estava ficando cada vez mais difícil. Eu sentia o peito apertar. Os pulmões pedindo mais ar, mas não havia mais ar. Só aquele calor sufocante, aquele cheiro de terra úmida e madeira velha. Eu fechei os olhos. Não que fizesse diferença. Estava tudo escuro mesmo. E deixei meu corpo relaxar. Não tinha mais forças para lutar. Nem física, nem emocionalmente. Eu estava exausto, derrotado, pronto para o fim. E foi nesse momento, quando eu soltei tudo, quando parei de lutar, que algo mudou. Não foi uma voz audível. Não foi uma luz celestial. Não foi nada dramático. Foi só uma lembrança. Uma lembrança de quando eu era criança. E minha mãe me levava para a igreja. Ela tinha uma devoção especial à Nossa Senhora. Todo dia, antes de dormir, ela rezava um terço. E sempre terminava com uma frase. Maria, eu confio em você. Cuida de mim e dos meus. Era simples. Sem teologia complicada. Sem doutrinas profundas. Só confiança. Pura e simples. Eu não sei por que aquela memória veio, mas veio. E com ela uma sensação estranha. Não era paz. Não era alívio. Era mais como uma rendição. Uma aceitação de que eu não tinha controle sobre nada. E talvez nunca tivesse tido, Maria. Eu sussurrei e minha voz era apenas um fio. Oh, se ainda há alguma esperança para mim, eu imploro. Me tire daqui. Eu parei. Respirei fundo. Ou o mais fundo que conseguia naquele ar rarefeito. Eu não mereço, eu sei. Eu fui covarde a vida toda. Eu me escondi. Eu fingi. Mas não deixa eu morrer assim. Por favor. Não era uma oração bonita. Não era eloquente. Era só um pedido desesperado de um homem no fim da linha. Um homem que não tinha mais nada a oferecer além da própria fragilidade. E então eu esperei. Não com expectativa. Não com fé inabalável. Apenas esperei. Porque não havia mais nada que eu pudesse fazer. O que aconteceu em seguida desafia qualquer explicação lógica. Eu estava ali, quase sem ar, quase sem consciência, quando senti algo. Não era um toque físico. Era mais como uma presença. Como se alguém tivesse entrado naquele caixão comigo. Como se eu não estivesse mais sozinho. O ar que estava irrespirável pareceu mudar. Não que tenha entrado ar novo. Isso seria impossível. Mas era como se o ar que havia se tornasse suficiente. Minha respiração, que estava ofegante e desesperada, começou a se acalmar. Não porque eu quisesse, simplesmente aconteceu. E então a madeira começou a ceder. No início pensei que estava alucinando. Falta de oxigênio faz isso com a mente. Mas eu senti. A tábua acima do meu peito começou a rachar. Não por pressão da terra. A terra estava empurrando para baixo, não puxando para cima. Era como se algo dentro do caixão estivesse empurrando para fora.
Eu ouvi o som de madeira se partindo, um estalo seco seguido de outro. As tábuas laterais começaram a ceder também, e a terra, em vez de desabar sobre mim, começou a deslizar para os lados, como se algo estivesse criando espaço, como se mãos invisíveis estivessem cavando um caminho. Eu não pensei, só agi. Comecei a empurrar, a cavar. Minhas mãos encontraram terra solta fácil de mover. Eu empurrei para cima, para os lados, e a terra continuava a ceder, fazendo espaço, abrindo caminho. Não sei quanto tempo levou. Mas de repente meus dedos romperam a superfície. Senti o ar frio da noite. Ar puro. Ar de verdade. Eu cavei mais rápido. Desesperado agora por uma razão diferente. Não por medo de morrer, mas por necessidade de viver. Quando minha cabeça atravessou a superfície, eu respirei. Foi a respiração mais doce da minha vida. Eu tossi, cuspi terra, respirei de novo. O céu estava estrelado. A lua quase cheia brilhava lá em cima. Eu nunca tinha visto algo tão bonito. Usei as últimas forças que tinha para me arrastar para fora. Caí de lado na grama, tremendo. Meu corpo inteiro tremia. De frio, de choque, de alívio. Fiquei ali, deitado, olhando para o céu, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Depois de alguns minutos, ou talvez horas, eu não sabia mais medir tempo. Consegui me sentar. Olhei para o buraco de onde tinha saído, e o que vi me deixou sem palavras. O buraco estava intacto ao redor. A terra estava firme, compactada, mas no meio havia um caminho, um túnel estreito, do tamanho exato do meu corpo, como se alguém tivesse escavado com precisão cirúrgica. Mas não havia marcas de pás. Não havia nada que indicasse escavação humana. E então eu vi, ao lado do buraco, gravado na terra úmida, como se alguém tivesse desenhado com o dedo, estava uma imagem, o contorno de um manto, delicado, detalhado, impossível de ser acidental. Eu soube imediatamente. Não precisei de teologia, não precisei de confirmação. Eu soube. Maria tinha estado ali. Ela tinha me ouvido. Ela tinha respondido. Caí de joelhos, não para rezar, simplesmente caí, porque minhas pernas não me sustentavam mais. E ali de joelhos, coberto de terra, tremendo de frio e emoção, eu chorei. Mas não era mais o choro de desespero. Era um choro de alívio, de gratidão, de algo que eu não sabia nomear. Obrigado. Foi tudo que consegui dizer. Obrigado. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas quando finalmente consegui me levantar, o céu já começava a clarear. A aurora estava nascendo no horizonte. Eu comecei a caminhar. Não sabia exatamente onde estava, mas segui uma estrada de terra até encontrar a rodovia. De lá, reconheci o caminho de volta para a cidade. Cheguei em São Miguel quando o sol já estava alto. Eu devia estar irreconhecível, coberto de terra da cabeça aos pés, roupa rasgada, rosto sujo, cabelo desgrenhado. As pessoas me olhavam assustadas na rua. Fui direto para a igreja. A porta estava trancada. Bati de novo. Dona Marlene abriu. Quando me viu, ela ficou pálida. Padre Antônio, ela gritou e me puxou para dentro. Meu Deus, o que aconteceu? Nós procuramos o Senhor a noite toda. Achamos que... Ela não terminou a frase. Só me abraçou e chorou. Eu também chorei. Levei um tempo para conseguir contar. Quando finalmente contei o sequestro, o enterro, a oração, o impossível, ela ficou em silêncio. Depois pegou minha mão e disse: Eu sempre soube que Nossa Senhora cuidava do Senhor. Agora o Senhor também sabe. A notícia se espalhou rapidamente. Até o fim do dia, a cidade inteira sabia. Algumas pessoas acreditaram imediatamente. Outras duvidaram. Mais testemunhas começaram a aparecer. Gente que tinha visto o carro preto naquela noite. Gente que tinha ouvido ameaças dos policiais. 3 dias depois, os policiais foram presos. O promotor da comarca vizinha assumiu o caso. Testemunhas que antes tinham medo começaram a falar. Rodrigo deu seu depoimento. Dona Cícera também. Comerciantes contaram sobre as extorsões. Famílias contaram sobre as ameaças. O que eles tentaram esconder enterrando-me vivo veio à luz. A verdade sempre vem. Nos dias que se seguiram, a paróquia de São Miguel ficou cheia como nunca tinha ficado. Gente de cidades vizinhas vinha para ouvir a história, para ver o padre que tinha sido enterrado vivo e voltado, para tocar minhas mãos, como se eu fosse algum tipo de santo. Eu não era. Eu sabia disso melhor do que ninguém. As missas ficaram lotadas, mas eu percebi algo diferente nas pessoas. Elas não vinham só por curiosidade. Vinham buscando algo, esperança talvez, a certeza de que Deus ainda age.
de que milagres ainda acontecem, de que não estamos sozinhos mesmo quando tudo parece perdido. Eu também estava diferente. Não conseguia mais celebrar missa do jeito mecânico de antes. Cada palavra da liturgia tinha ganhado peso. Cada oração tinha se tornado pessoal. Quando eu dizia, "O Senhor esteja convosco", eu realmente desejava que Ele estivesse, porque eu tinha sentido sua presença. Ou melhor, a presença dela, Maria, a mãe que não abandona os filhos mesmo quando eles se perdem. Rodrigo voltou a frequentar a igreja. Ele ainda tinha medo. O rosto ainda trazia algumas marcas do espancamento. Mas havia algo novo nos olhos dele. Uma esperança renovada. Ele veio me procurar numa tarde depois da missa. "Padre Antônio", ele disse hesitante, "eu queria pedir desculpas." Eu franzi a testa. "Desculpas? Por quê?" "Porque foi por minha causa que o senhor quase morreu." Eu coloquei a mão no ombro dele. "Rodrigo, não foi por sua causa. Foi por escolha minha. Eu escolhi falar. Eu escolhi não ficar calado. E faria de novo." "Mas o senhor quase morreu", ele repetiu e os olhos dele se encheram de lágrimas. "Quase", eu disse, "mas não morri." "E sabe por quê?" "Porque alguém me ouviu quando eu pedi ajuda. Alguém cuidou de mim quando eu achei que estava sozinho." Eu fiz uma pausa. "E agora eu entendo que não podemos ficar em silêncio quando vemos o mal. Porque cada vez que ficamos calados, alguém como você sofre. E isso não é justo." Rodrigo me abraçou. Foi um abraço apertado de quem está grato. E eu retribuí, sentindo que algo tinha se curado. Não só nele, em mim também. Dona Cícera, a mãe de Rodrigo, me procurou alguns dias depois. Ela trazia um bolo de fubá. Minha sobremesa favorita, ela sabia disso. Sentamos na pequena cozinha da casa paroquial. Tomamos café e conversamos. "Padre", ela disse, mexendo o café devagar, "eu queria agradecer. O Senhor deu voz ao meu filho, deu dignidade a ele, e pagou um preço alto por isso." Eu balancei a cabeça. "O preço foi alto, sim, mas valeu a pena." Ela sorriu, mas era um sorriso triste. "O Senhor mudou, padre. Antes, o Senhor parecia distante, como se estivesse aqui, mas não estivesse, sabe? Agora parece que o Senhor realmente vê a gente." Aquilo me atingiu fundo, porque era verdade. Eu tinha passado 20 anos olhando para as pessoas sem realmente vê-las, preocupado com liturgia, com horários, com a estrutura, mas não com as pessoas, não com as dores delas, não com as injustiças que elas sofriam. Eu estava com medo, Cícera, confessei. Medo de me envolver, medo de perder a paz que eu tinha. Mas essa paz era falsa, era egoísta. Eu aprendi que às vezes a gente precisa perder a paz para fazer o que é certo. Ela pegou minha mão. "O senhor é corajoso, padre." Eu ri. Um riso baixo sem humor. "Não sou, não." Eu entrei naquele buraco gritando com medo, xingando Deus. "Não tem nada de corajoso nisso." "Coragem não é não ter medo, padre," ela disse. "Coragem é ter medo e ainda assim fazer o que precisa ser feito. O senhor fez isso." As palavras dela ficaram comigo. Coragem não é não ter medo, é agir apesar do medo. E pela primeira vez, eu comecei a aceitar que talvez eu tivesse sido corajoso. Não do jeito que os heróis dos filmes são, mas do jeito humano. Do jeito quebrado, do jeito real. A cidade também começou a mudar. Devagar, aos poucos. Com os policiais presos, as pessoas começaram a denunciar outras injustiças. Pequenas coisas. Um vereador que pedia propina. Um funcionário público que desviava verba. Coisas que sempre existiram, mas que ninguém ousava falar. Era como se minha história tivesse acendido uma chama. Uma chama pequena, mas persistente. A chama da coragem, da verdade, da justiça. Mas nem tudo era positivo. Houve quem me criticasse. Alguns diziam que eu tinha me metido onde não devia. Que padre não devia se envolver em questões mundanas. Que meu papel era só rezar e administrar sacramentos. Um desses críticos era o próprio prefeito. Ele me chamou para uma conversa na prefeitura. Era um homem grande, de voz grossa, acostumado a ser obedecido. "Padre Antônio", ele disse, sentado atrás de uma mesa enorme. "Eu respeito o senhor. Sempre respeitei. Mas o senhor está causando problemas na cidade." Eu me sentei na cadeira à frente dele, calmo. "Problemas? Ou apenas expondo o que já estava errado?" Ele bufou. "O senhor não entende como as coisas funcionam. Essa cidade tem um equilíbrio. E o senhor está bagunçando tudo." "Equilíbrio?" Eu repeti. Crianças sendo espancadas por policiais corruptos.
comerciantes sendo extorquidos, famílias vivendo com medo. Isso é equilíbrio? Isso é a vida, padre. Ele bateu na mesa. O mundo não é perfeito. Nunca vai ser. E o senhor metendo o bedelho só está causando confusão. Eu me levantei. Prefeito, eu passei 20 anos achando que meu papel era manter a paz, não causar confusão. Mas eu estava errado, porque às vezes a confusão é necessária. Às vezes a gente precisa bagunçar as coisas para que elas sejam arrumadas do jeito certo. Ele me encarou, furioso. O senhor vai se arrepender disso, padre. Eu sorri. Não um sorriso desafiador, apenas um sorriso tranquilo. Eu já me arrependo de muita coisa, prefeito. Mas de ter falado a verdade, disso eu não vou me arrepender. Saí da prefeitura sentindo algo estranho. Não era medo, não era raiva, era paz. Uma paz verdadeira. Diferente daquela paz falsa que eu tinha antes. Essa paz vinha de saber que eu estava fazendo o certo, mesmo que isso custasse algo. As semanas foram passando e a rotina da paróquia voltou ao normal. Mas eu não voltei ao normal. Eu tinha mudado. E todos sabiam disso. As pessoas percebiam na forma como eu olhava para elas, na forma como eu ouvia, na forma como eu rezava. Houve um momento durante uma missa de domingo que me marcou profundamente. Eu estava no meio da homilia falando sobre o bom samaritano, aquela parábola que todo mundo conhece. Mas dessa vez eu a vi com outros olhos. O sacerdote e o levita, eu disse olhando para a congregação. Passaram direto. Eles viram o homem caído, ferido, morrendo. Mas passaram direto. Por quê? Porque tinham compromissos. Tinham rituais para cumprir. Tinham a lei para seguir. E a lei dizia que tocar num corpo ensanguentado os tornaria impuros. Eu fiz uma pausa. Eu fui esse sacerdote por 20 anos. Eu vi pessoas feridas, vi injustiças, mas passei direto, porque eu tinha missas para celebrar, tinha uma reputação para manter, tinha uma zona de conforto para proteger. Vi algumas pessoas baixarem a cabeça, reconhecendo-se talvez, mas o samaritano parou. Continuei. Ele não tinha nada a ganhar. Pelo contrário, ele era odiado pelos judeus. Ele era o inimigo, mas ele parou. Porque ele viu um ser humano sofrendo. E isso foi suficiente. Minha voz ficou embargada. Eu quase morri enterrado num buraco. E ali no fundo eu entendi algo. Deus não quer que sejamos sacerdotes e levitas. Ele quer que sejamos samaritanos. Mesmo que isso nos custe algo. Mesmo que isso nos faça sujos. Mesmo que isso nos coloque em risco. O silêncio na igreja era total. Eu vi lágrimas nos olhos de algumas pessoas. E sabe o que mais eu aprendi? Perguntei. Eu aprendi que quando a gente para ajudar alguém, não estamos sozinhos, porque Ele está conosco. Ela está conosco. Eu olhei para a imagem de Nossa Senhora no altar. Eles entram no buraco com a gente e nos mostram a saída. Depois da missa, muitas pessoas vieram falar comigo. Uma delas foi um homem que eu nunca tinha visto antes. Ele devia ter uns 50 anos, rosto marcado pelo tempo e pelo sol. Padre, ele disse com voz hesitante. Eu sou caminhoneiro. Passo por essa cidade às vezes. Ouvi sua história e eu preciso confessar algo. Eu o levei para o confessionário. Ele se sentou, respirou fundo e começou. Eu atropelei uma criança há 5 anos. Não aqui, em outra cidade. Eu estava com sono dirigindo à noite. A menina atravessou a rua de repente. Eu não consegui frear. Ela morreu na hora. Ele começou a chorar. Eu fugi, padre, não parei. Não chamei ajuda, só fugi. E desde então eu não consigo dormir. Não consigo viver. Cada vez que fecho os olhos, vejo o rosto daquela menina. Eu fiquei em silêncio, ouvindo. Quando ouvi que o senhor quase morreu por falar a verdade, ele continuou. Eu pensei, se um padre tem coragem de enfrentar a morte por fazer o certo, quem sou eu para continuar fugindo? O que você quer fazer? E perguntei suavemente. Eu quero me entregar. Quero contar a verdade. Mas estou com medo. Medo é normal, eu disse. Eu também tive medo. Ainda tenho, às vezes. Mas você sabe o que é pior que o medo? Ele balançou a cabeça. É carregar a culpa sozinho. É viver na mentira. Isso mata a gente por dentro, devagar. Ele assentiu, limpando as lágrimas. O senhor vai comigo? Para a delegacia. Eu não hesitei. Vou. No dia seguinte, fomos juntos. Ele se apresentou, contou tudo. Foi preso, obviamente. Mas quando ele foi levado, ele se virou para mim e disse: Obrigado, padre. Pela primeira vez em 5 anos eu consigo respirar. Aquilo me impactou, porque eu entendi que minha história não era só minha.
Ela tinha se tornado algo maior. Estava inspirando pessoas a enfrentarem seus próprios medos, suas próprias verdades, seus próprios buracos. Será que é isso que acontece quando a gente para de se esconder? Quando a gente para de fingir que está tudo bem? Talvez a nossa vulnerabilidade dê permissão para os outros serem vulneráveis também. Dona Marlene, sempre sábia, me disse uma tarde enquanto arrumava as flores do altar: Padre, o senhor sabe qual foi o verdadeiro milagre? Eu olhei para ela curioso. Qual? Não foi sair do buraco. Foi entrar nele. Foi ter coragem de fazer o que era certo, sabendo que podia custar tudo. Sair do buraco foi Deus agindo, mas entrar foi o Senhor. Eu nunca tinha pensado assim, mas ela tinha razão. O milagre não foi só a libertação, foi a escolha que levou até lá. Foi decidir falar mesmo sabendo do risco. Foi decidir não ser mais o padre que passa direto. Foi decidir ser o samaritano. As pessoas da cidade começaram a me procurar mais, não só para confissões ou bênçãos, mas para conversar, para pedir conselhos, para dividir seus medos. E eu percebi que estava aprendendo a ouvir de verdade, não apenas esperando minha vez de falar, mas realmente ouvindo, sentindo a dor do outro, compartilhando o peso. Um dia Rodrigo apareceu na igreja com um sorriso largo. Padre, eu passei. Passou onde? No vestibular. Eu vou fazer faculdade. Engenharia. Eu o abracei, feliz. Eu sabia que você conseguiria. Eu não sabia, ele confessou. Depois do que aconteceu, eu achei que minha vida tinha acabado. Mas aí eu vi o Senhor, vi o que o Senhor passou, e pensei: se ele conseguiu sair de um buraco enterrado vivo, eu consigo sair do meu buraco também. Aquilo me emocionou, porque eu entendi que nossas histórias se conectam, que quando a gente vive com autenticidade, com verdade, isso ressoa nos outros. Isso dá força, isso inspira. Passaram-se alguns meses desde aquela noite no buraco. A cidade tinha mudado. Eu tinha mudado. Mas talvez a mudança mais profunda estava acontecendo dentro de mim, num lugar que eu mesmo não conseguia nomear completamente. Eu comecei a enxergar meu sacerdócio de uma forma totalmente nova. Antes eu via a batina como uma proteção, um uniforme que me dava autoridade e ao mesmo tempo me mantinha à distância das pessoas. Agora eu a via como uma responsabilidade, um compromisso de estar presente, de não fugir, de não me esconder atrás de rituais e tradições. As missas continuavam, as confissões continuavam, mas havia algo diferente na forma como eu conduzia tudo. Quando alguém vinha se confessar, eu não apenas ouvia os pecados e dava a absolvição, eu ouvia a dor por trás das palavras. Eu sentia o peso que aquela pessoa carregava, e às vezes eu chorava junto com elas. Uma senhora idosa, Dona Teresa, veio se confessar numa tarde chuvosa. Ela tinha perdido o marido há 6 meses e estava devastada. Padre, ela disse entre soluços, eu não consigo mais rezar. Eu tento, mas as palavras não saem. Eu me sinto abandonada por Deus. Antigamente eu teria dado uma resposta pronta. Algo sobre os desígnios de Deus, sobre a vida eterna, sobre a fé que supera o entendimento. Mas dessa vez eu apenas segurei a mão dela. Dona Teresa, eu disse suavemente. Quando eu estava enterrado naquele buraco, eu também não conseguia rezar. As palavras não vinham. Eu me sentia abandonado. E sabe o que eu descobri? Ela me olhou, esperando. Descobri que às vezes não rezamos com palavras. Rezamos com o silêncio, com as lágrimas, com o vazio. E Deus escuta isso também, porque Ele não precisa de palavras bonitas. Ele precisa de corações verdadeiros. Ela apertou minha mão. O senhor acha que Ele me escuta mesmo quando eu só choro? Tenho certeza, eu respondi, porque ela me escutou quando tudo que eu consegui fazer foi chorar. Dona Teresa saiu do confessionário mais leve, não porque a dor tinha ido embora, mas porque ela não estava mais sozinha naquela dor. Eu percebi que essa era a minha verdadeira vocação, não apenas celebrar sacramentos, mas estar presente na dor das pessoas, entrar nos buracos com elas, segurar a mão delas quando tudo parecia perdido. Nesse período aconteceu algo que me pegou de surpresa. O bispo da diocese me chamou para uma reunião. Eu fui com certo receio, afinal eu tinha causado bastante tumulto. Tinha me envolvido em política, ou pelo menos era isso que alguns diziam. Achei que seria repreendido, mas quando cheguei o bispo me recebeu com um abraço caloroso. Padre Antônio, ele disse, eu ouvi sua história. A cidade inteira está falando. E eu queria dizer algo. Você me fez lembrar por que me tornei padre. Eu fiquei surpreso.
Como assim, Dom Paulo? Ele suspirou, sentando-se. Quando somos ordenados, temos essa visão romântica do sacerdócio. Achamos que vamos mudar o mundo, mas aí o tempo passa. A rotina pega e a gente se acomoda. A gente vira burocrata de batina. Eu me tornei isso, Antônio. Um administrador, um gerente de paróquias. Mas você me lembrou que ser padre é ser profeta. É falar a verdade mesmo quando dói. É se colocar no fogo quando necessário. Ele fez uma pausa. Eu queria te repreender quando ouvi que você tinha se metido com os policiais. Pensei, lá vem problema. Mas então eu me perguntei, o que Jesus faria? Ele ficaria quieto vendo um menino ser espancado? Ele se esconderia por medo de perder a paz? Ele balançou a cabeça. Não, ele viraria as mesas. E foi isso que você fez. Aquela conversa me emocionou, porque eu vi que minha história não estava apenas impactando pessoas comuns. Estava tocando até mesmo aqueles que eu achava que eram inquebráveis. Estava lembrando a todos nós por que escolhemos esse caminho. De volta a São Miguel, a vida seguia. Mas eu comecei a fazer algo novo. Toda quinta-feira à noite, eu abria a igreja para uma roda de conversa. Não era missa, não era catequese. Era apenas um espaço onde as pessoas podiam falar sobre suas lutas, seus medos, suas dúvidas. No início, vieram poucas pessoas, mas aos poucos o grupo foi crescendo. Comerciantes que tinham sido extorquidos, mulheres que sofriam violência doméstica, jovens que se sentiam perdidos, idosos que se sentiam esquecidos. E ali naquele círculo de cadeiras na nave da igreja, com a luz fraca das velas, acontecia algo extraordinário. As pessoas se abriam, contavam suas histórias, choravam, riam, apoiavam umas às outras. Numa dessas noites, um homem chamado Marcelo compartilhou algo profundo. Ele tinha uns 30 e poucos anos, era mecânico e raramente aparecia na igreja. Eu sempre achei que Deus não ligava para mim. Ele disse, olhando para o chão, eu não sou uma pessoa boa. Eu bebo demais, xingo. Às vezes sou violento com minha esposa. Ele parou, a voz embargada. Mas quando ouvi a história do padre Antônio, algo mexeu comigo. Porque eu percebi que se Deus salvou um padre, talvez ele também se importe com um bêbado como eu. Eu olhei para ele e senti uma compaixão profunda. Marcelo, eu disse, Deus não me tirou daquele buraco porque eu sou padre. Ele me tirou porque eu pedi, porque eu admiti que estava perdido, que não conseguia sozinho. E sabe o que eu descobri? Ele levantou os olhos. Descobri que Deus não se importa com títulos. Ele se importa com corações quebrados, com pessoas que reconhecem sua fragilidade. Você acha que é um bêbado perdido, mas eu vejo um homem corajoso, porque você está aqui, você está enfrentando sua verdade. E isso é o primeiro passo. Marcelo começou a chorar, e várias pessoas do círculo se levantaram e o abraçaram. Foi um momento de pura graça. Não tinha nada de ritual, não tinha nada de liturgia formal. Era apenas amor humano, cru e verdadeiro. Aquela noite, quando todos foram embora e eu estava trancando a igreja, Dona Marlene apareceu. Ela tinha ficado até o fim, como sempre. Padre, ela disse, o senhor está fazendo algo bonito aqui. Não sou eu, Marlene. É Deus, ela sorriu. É, mas Deus usa a gente, não é? E Ele está usando o Senhor de um jeito especial, porque o Senhor parou de fingir que tem todas as respostas. O Senhor mostrou que também é quebrado, e isso dá permissão para os outros serem quebrados também. Aquelas palavras me acompanharam, porque era verdade. Durante anos, eu tentei ser o padre perfeito, o que tinha todas as respostas, o que nunca duvidava, o que nunca falhava. Mas aquela noite no buraco tinha destruído essa máscara, e o que restou foi apenas um homem, imperfeito, assustado, real. E era esse homem que as pessoas precisavam ver, não o padre perfeito, mas o homem que também lutava, que também caía, que também duvidava. Porque se eu podia cair e me levantar, eles também podiam. Os meses continuaram passando, e algo interessante começou a acontecer. Pessoas de outras cidades começaram a vir para São Miguel. Não para o turismo. A cidade não tinha nada de turística. Vinham para ouvir minha história, para ver o lugar onde eu fui enterrado, para conversar comigo. No início achei estranho, até meio desconfortável. Eu não queria ser visto como algum tipo de celebridade religiosa. Mas então percebi que essas pessoas não vinham me ver. Vinham buscar esperança. Vinham buscar a confirmação de que Deus ainda age, de que milagres ainda acontecem, de que não estamos abandonados. Um casal veio de São Paulo.
Eles tinham perdido um filho em um acidente de carro e estavam à beira do divórcio. A dor tinha criado um abismo entre eles. Cada um culpava o outro. Cada um sofria sozinho. Conversamos por horas na sacristia. Eles choraram, gritaram, desabafaram. E eu apenas ouvi. No fim, eu disse algo que nem sabia que ia dizer. Vocês estão tentando sair do buraco sozinhos, cada um cavando do seu lado. Mas o buraco é muito fundo. Vocês não vão conseguir sozinhos. Precisam cavar juntos e deixar Deus segurar a pá também. A mulher me olhou. Mas como? Como a gente faz isso quando dói tanto? Não sei admitir. Eu não tenho fórmula. Mas eu sei que quando eu parei de tentar controlar tudo, quando eu admiti que não conseguia sozinho, foi quando a ajuda veio. Talvez vocês precisem fazer o mesmo. Parar de tentar ser fortes. Parar de tentar se proteger um do outro. E apenas se permitir ser fracos juntos. Eles voltaram para São Paulo naquele dia. 2 meses depois, recebi uma carta deles. Estavam fazendo terapia juntos. Ainda doía, mas estavam caminhando. Juntos. E no final da carta, uma frase. Obrigado por nos ensinar que fraqueza não é falha. É o lugar onde Deus entra. Histórias como essa se multiplicaram. E eu percebi que minha missão tinha mudado. Não era mais apenas servir os fiéis de São Miguel. Era compartilhar o que aprendi. Era ser testemunha de que Deus não nos livra do sofrimento, mas entra nele conosco. Houve momentos difíceis também. Nem tudo era inspirador, nem tudo era bonito. Teve dias que eu acordei cansado, dias que eu quis desistir, dias que a memória daquela noite no buraco voltava e me paralisava. Numa dessas noites eu tive um pesadelo. Eu estava de volta no caixão. A terra caía sobre mim. Eu gritava, mas ninguém vinha. Acordei suando, o coração disparado. Olhei para o relógio. 3 da manhã. Eu me levantei, caminhei até a igreja. Ela estava escura, silenciosa. Acendi apenas as velas do altar e me sentei no primeiro banco. Olhei para a imagem de Nossa Senhora. Por que ainda tenho medo? Perguntei em voz alta. Porque se você me salvou, eu ainda acordo com medo? Não houve resposta audível, mas na quietude daquela igreja, algo dentro de mim se acalmou. E eu entendi. O medo não ia embora. Fazia parte de mim agora, parte da minha história, mas não precisava me controlar. Eu podia ter medo e ainda assim viver. Eu podia ter medo e ainda assim amar. Eu podia ter medo e ainda assim servir. O medo não era o inimigo, a paralisia era. Naquele momento eu fiz uma oração diferente. Não pedi para o medo ir embora. Pedi para ter coragem de viver apesar dele e senti uma paz. Não a paz da ausência de problemas, mas a paz de saber que não estava sozinho. Voltei para a cama e dormi profundamente. Na manhã seguinte, Rodrigo apareceu na igreja. Ele tinha notícias. Padre, eu consegui! Ganhei uma bolsa de estudos. Vou poder fazer a faculdade sem pesar no orçamento da minha mãe. Eu o abracei feliz. Eu sabia que você ia conseguir. Padre, ele disse sério agora. Eu queria te agradecer, não só por ter me defendido, mas por ter me mostrado que a gente não precisa aceitar a injustiça, que a gente pode lutar, que a gente pode mudar as coisas. Rodrigo, eu respondi. Você que me mostrou isso. Você que veio ensanguentado pedindo ajuda. Você que confiou em mim. Você que teve coragem de dar seu depoimento. Eu só parei de ser covarde. Ele sorriu. Então a gente se ajudou. Eu concordei. A gente se ajudou. Aquela conversa me fez perceber algo importante. Nós não salvamos ninguém sozinhos. A salvação, a cura, a transformação, tudo isso acontece em comunidade. Rodrigo me salvou tanto quanto eu o salvei. Dona Marlene me sustentou tanto quanto eu sustentei outros. Era uma rede, uma teia de graça e amor que nos segurava mutuamente. As rodas de conversa de quinta-feira continuaram crescendo. Teve uma noite que precisamos juntar cadeiras extras. Mais de 50 pessoas. Gente de todas as idades, classes sociais, histórias. Naquela noite, uma jovem chamada Ana compartilhou algo que me impactou. Ela tinha tentado suicídio 3 meses antes. Tinha sobrevivido, mas ainda lutava com a depressão. Eu não acredito em Deus, ela disse com uma voz firme, quase desafiadora. Mas eu vim aqui porque eu preciso de esperança. E a história do Senhor, Padre, me dá isso. Não porque tem Deus nela, mas porque tem sobrevivência. Eu poderia ter ficado ofendido. Poderia ter tentado convertê-la, mas eu não fiz isso. Apenas olhei para ela com carinho. Ana, eu disse. Você sabe o que eu descobri no fundo daquele buraco? Descobri que nomes não importam.
Você pode chamar de Deus, de esperança, de força interior, de universo. O nome não importa. O que importa é que quando você está no fundo, quando está tudo escuro, quando você não aguenta mais, tem algo maior que te segura. E você está aqui hoje porque esse algo te segurou. Ela ficou em silêncio pensando, depois assentiu devagar. Talvez. E sabe o que mais? Eu continuei. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa acreditar em nada específico agora. Você só precisa estar aqui. Estar viva. Estar buscando. E isso já é suficiente. Ela começou a chorar. E várias pessoas do grupo a abraçaram. Naquela noite, quando todos foram embora, eu fiquei sozinho na igreja novamente. Olhei ao redor. Aquelas paredes tinham visto tantas transformações, tantas lágrimas, tantas curas e eu agradeci. Agradeci por ter sido enterrado, por ter sentido o desespero, por ter duvidado, porque foi ali, no fundo do poço, que eu encontrei o que realmente importava. 1 ano havia se passado desde aquela noite. 1 ano desde que fui jogado num buraco e enterrado vivo. 1 ano desde que aprendi o que realmente significa ter fé. E a cidade de São Miguel não era mais a mesma. Eu não era mais o mesmo. A paróquia tinha se tornado um refúgio para muita gente, não apenas para católicos praticantes, mas para todos que buscavam algo. Conforto, esperança, um lugar para pertencer. As portas estavam sempre abertas, literalmente. Eu tinha pedido a Dona Marlene para deixar a igreja aberta durante o dia todo. A casa de Deus não tem horário de funcionamento, eu disse. Ela concordou, mas fez questão de instalar um sino na sacristia. Caso alguém precise do senhor urgente, explicou. E muitos precisaram. Gente que entrava só para sentar em silêncio. Gente que acendia uma vela e ficava ali, imóvel, carregando um peso invisível. E eu aprendi a respeitar esses momentos. Aprendi que às vezes a melhor forma de ajudar é simplesmente estar presente, sem palavras. Teve uma tarde em que um homem entrou na igreja e ficou sentado no último banco por horas. Eu o observei de longe. Ele não rezava, não chorava. Apenas olhava para o altar, como se estivesse travando uma batalha interna. Quando o sol começou a se pôr e ele ainda estava lá, eu me aproximei devagar. Posso sentar? E perguntei. Ele deu de ombros. Interpretei como um sim. Ficamos ali lado a lado em silêncio por alguns minutos. Então ele falou sem me olhar. Minha filha morreu ontem. Leucemia. 7 anos. Meu coração apertou. Eu não disse sinto muito ou ela está num lugar melhor. Essas frases, por mais bem intencionadas, soam vazias quando a dor é fresca. Então eu apenas disse, deve estar doendo muito. Ele assentiu e lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Eu não sei como viver sem ela. Você não precisa saber agora, eu disse suavemente. Agora você só precisa respirar. Um dia de cada vez, às vezes 1 hora de cada vez. Ele me olhou. Como o senhor aguenta? Ver tanta dor? Ouvir tanta tristeza? Eu pensei na pergunta, porque eu também já senti dor. Eu já duvidei, eu já quis desistir. E alguém segurou minha mão quando eu mais precisava, não com palavras, apenas segurando. Ele ficou quieto por um momento. Então disse, o senhor pode segurar a minha? Eu peguei a mão dele. Ele apertou forte, como se estivesse se segurando numa corda sobre um abismo. E ficamos ali, 2 homens quebrados, segurando um ao outro no silêncio de uma igreja vazia. Ele voltou nos dias seguintes. Às vezes falava, às vezes só sentava. E aos poucos eu vi a luz voltando aos olhos dele. Não a alegria, isso levaria tempo, mas a vontade de continuar, de tentar mais um dia. Esse tipo de coisa acontecia com frequência agora. A igreja tinha se tornado um lugar de cura, e eu tinha me tornado, não um conselheiro espiritual perfeito, mas um companheiro de caminhada. Alguém que também tinha suas feridas, mas que ainda assim seguia em frente. As rodas de quinta-feira estavam tão cheias que precisamos mudar para o salão paroquial. E o incrível era a diversidade. Ricos e pobres, jovens e velhos, católicos e ateus, todos sentados juntos, compartilhando suas histórias. Numa dessas noites, Marcelo, o mecânico que tinha se aberto meses atrás sobre seu alcoolismo, pediu para falar. Ele estava diferente, mais limpo, mais leve. Os olhos tinham um brilho novo. Eu queria compartilhar algo, ele começou nervoso. Faz 3 meses que eu não bebo. 3 meses que eu não levanto a mão para minha esposa. 3 meses que eu acordo e não me odeio. Aplausos espontâneos surgiram.
Ele sorriu envergonhado. E eu preciso agradecer a todos vocês, continuou. Porque vocês não me julgaram. Vocês não me viraram as costas. Vocês me seguraram quando eu estava caindo. E vocês me mostraram que eu não preciso ser perfeito. Eu só preciso tentar. Sua esposa, sentada ao lado dele, segurou sua mão e chorou. Eram lágrimas de alívio, de esperança. Depois daquela noite, Marcelo começou a ajudar outros homens que lutavam com o álcool. Ele criou um pequeno grupo de apoio que se reunia às quartas. E eu via o ciclo se repetindo. Feridos curando feridos. Quebrados erguendo quebrados. Esse era o verdadeiro milagre. Não o fato de eu ter saído daquele buraco vivo, mas o fato de que minha história tinha inspirado outras pessoas a saírem dos seus próprios buracos. Fossem eles vícios, relacionamentos abusivos, depressão ou simplesmente uma vida sem sentido. Nesse período, recebi um convite inesperado. O bispo me chamou novamente, mas dessa vez para algo diferente. Ele queria que eu desse palestras em outras paróquias da diocese. Sua história precisa ser ouvida, ele disse. Precisa inspirar outros padres, outros fiéis. Eu hesitei. Não gostava de holofotes. Não queria ser visto como especial. Mas Dona Marlene, quando soube, me deu um cutucão. Padre Antônio, ela disse com aquele jeito direto dela, o senhor passou a vida inteira se escondendo. Não se esconda agora. Se Deus te deu essa história, é para ser compartilhada. Então eu aceitei e comecei a viajar. Paróquias pequenas, grandes, comunidades carentes, escolas, até presídios. Cada lugar era diferente, mas a essência era a mesma. Pessoas buscando esperança. Pessoas buscando saber que não estão sozinhas. Num presídio de segurança máxima, falei para cerca de 100 detentos. Homens que tinham cometido crimes graves. Homens que a sociedade tinha descartado. No início, eles me olhavam com desconfiança. Mais um padre vindo pregar moral. Mas quando contei minha história, sem embelezar, sem esconder o medo, o desespero, a raiva, algo mudou. Eles se inclinaram para a frente, prestaram atenção. E no final, quando abri para perguntas, um homem grande tatuado com cicatrizes no rosto levantou a mão. Padre, ele disse com voz rouca, o senhor acha que Deus se importa com gente como eu? Gente que fez coisas ruins? Coisas que não têm perdão? Eu olhei nos olhos dele. Eu acho que se Deus se importou comigo quando eu estava xingando ele no fundo de um buraco, cheio de raiva e dúvida, ele com certeza se importa com você. Porque ele não olha para o que fizemos. Ele olha para o que podemos nos tornar. O homem abaixou a cabeça e chorou. Vários outros também choraram. E ali naquele lugar cheio de grades e desespero, eu senti a presença de algo sagrado, algo que transcendia julgamentos e condenações. Quando eu saí dali, o capelão do presídio me agradeceu. Você trouxe esperança para homens que não tinham mais nenhuma. Isso é um milagre. Mas eu sabia que não era eu. Era a história. Era a verdade de que todos nós em algum momento estamos num buraco. E que há uma mão estendida esperando para nos puxar para fora. Se tivermos coragem de pedir ajuda. De volta a São Miguel, a vida tinha encontrado um novo ritmo. Um ritmo mais lento, mais intencional. Eu não corria mais de compromisso em compromisso. Eu parava. Eu escutava. Eu estava presente. Dona Cícera, a mãe de Rodrigo, me convidou para jantar. Ela tinha preparado uma festa pequena para comemorar o aniversário do filho. 18 anos. Ele estava prestes a começar a faculdade. Sentamos à mesa. Eu, Dona Cícera, Rodrigo, alguns amigos dele e Dona Marlene, que tinha se tornado parte da família. A comida estava deliciosa, as conversas leves e alegres. E em certo momento, Rodrigo levantou um copo. Eu queria fazer um brinde, ele disse, e todos ficaram quietos. Ao Padre Antônio, porque ele me ensinou que ficar calado não é a mesma coisa que estar em paz. Que às vezes a gente precisa falar, mesmo com medo. E que coragem não é não ter medo, é ter medo e ainda assim fazer o que é certo. Ele olhou para mim com gratidão. Se não fosse o senhor, padre, eu não estaria aqui hoje. Não desse jeito. Não com essa esperança. Todos bateram palmas. Eu fiquei sem palavras. Apenas assenti emocionado. Depois do jantar, Rodrigo me puxou para o lado. Padre, eu tenho uma pergunta. Pode ser sincero comigo? Sempre, eu disse. O senhor tem medo ainda? Do que pode acontecer? De novos inimigos? De novas ameaças? Eu respirei fundo. Tenho, todos os dias. Tem noites que eu acordo suando, sonhando que estou de volta naquele caixão. Tem dias que eu penso em desistir.
em voltar a ser o padre quieto, o que não incomoda ninguém. Mas o Senhor não desiste, ele disse. Não. Porque eu aprendi que o medo faz parte da vida. Ele não vai embora, mas ele também não precisa me controlar. Eu posso sentir medo e ainda assim escolher o amor. Escolher a justiça. Escolher a verdade. Rodrigo sorriu. O senhor é meu herói, padre. Eu ri. Eu não sou herói, Rodrigo. Heróis não choram, não duvidam, não se cagam de medo. Eu sou só um homem tentando fazer o melhor que pode. E às vezes falhando, mas sempre tentando. Voltando para casa naquela noite, andando pelas ruas tranquilas de São Miguel, eu olhei para o céu estrelado. A mesma lua que brilhava na noite em que fui enterrado, brilhava agora. Mas eu era diferente. Tudo era diferente. As ruas estavam vazias. O som dos meus passos ecoava no silêncio. Passei pela praça central, onde Rodrigo costumava vender seus doces. Agora havia outros jovens ali fazendo o mesmo. Mas não havia mais medo nos rostos deles. Não havia mais policiais extorquindo. A cidade tinha respirado de novo. Eu tinha aprendido que a fé não é a ausência de dúvida. É escolher confiar apesar da dúvida. Que a coragem não é a ausência de medo. É agir apesar do medo. Que servir a Deus não é viver numa bolha segura. É estar disposto a enfrentar o caos quando a justiça exige. Eu tinha aprendido que às vezes Deus não nos livra do sofrimento. Ele entra no buraco conosco e nos mostra a saída que sempre esteve lá, esperando que tivéssemos coragem de cavar. Cheguei à igreja e acendi uma vela diante da imagem de Nossa Senhora. Olhei para aquele rosto sereno, aqueles olhos compassivos e sussurrei: obrigado por não me deixar sozinho, por me mostrar que fraqueza não é falha, por me ensinar que às vezes a gente precisa ser enterrado para renascer. Fiquei ali por alguns minutos em silêncio, e naquele silêncio senti paz. Não a paz de quem não tem problemas, mas a paz de quem sabe que não está sozinho nos problemas. A chama da vela dançava suavemente. Eu observei aquele movimento hipnótico e me lembrei de quantas velas eu tinha aceso na minha vida. Milhares, provavelmente. Mas só agora eu entendia o simbolismo. Cada chama era uma oração. Cada luz era uma esperança no meio da escuridão. Nos meses que se seguiram, continuei minha rotina. Missas, confissões, visitas, rodas de conversa. Mas cada ato tinha ganhado profundidade. Cada encontro era uma oportunidade de conexão verdadeira. Cada momento era uma chance de mostrar às pessoas que elas importam. E as pessoas respondiam. A igreja estava sempre cheia. Não porque eu fosse um pregador brilhante, mas porque eu era real. Porque eu mostrava minhas feridas. Porque eu não fingia ter todas as respostas. Teve uma manhã em que uma mulher jovem, grávida, entrou na igreja chorando. Ela tinha talvez 20 e poucos anos e estava claramente desesperada. Eu me aproximei devagar. Posso ajudar? Ela olhou para mim, os olhos vermelhos de tanto chorar. Padre, eu não sei o que fazer. O pai do bebê me abandonou. Minha família me expulsou de casa. Eu não tenho dinheiro. Não tenho onde morar. E eu pensei em... Ela não terminou, mas eu entendi. Você pensou em desistir. Ela assentiu engolindo o choro. Eu sentei ao lado dela. Eu já estive num lugar escuro também. Tão escuro que eu não via saída. E eu queria desistir. Mas sabe o que me segurou? Ela me olhou esperando. A certeza de que sempre há uma saída. Mesmo quando não conseguimos ver. Mesmo quando parece impossível. Sempre há um caminho. Mas eu não vejo nenhum caminho, padre. Ela disse, a voz quebrada. Eu sei, mas você não precisa ver agora. Você só precisa dar um passo. E depois outro. E a gente vai caminhar junto. Você não está sozinha. Ela desabou no meu ombro chorando. E eu apenas a segurei, deixando que ela desabafasse toda a dor. Nos dias seguintes, mobilizamos a comunidade. Conseguimos um lugar temporário para ela ficar na casa de uma família da paróquia. Arrecadamos roupas de bebê, fraldas, leite. Dona Marlene organizou tudo com a eficiência dela. E aquela jovem que tinha chegado na igreja querendo desistir, começou a enxergar esperança novamente. 2 meses depois, ela deu à luz um menino e me pediu para batizá-lo. No dia do batismo, com a igreja cheia de gente que tinha se mobilizado para ajudá-la, ela me disse: Padre, o Senhor me salvou. Eu balancei a cabeça. Não fui eu. Foi você que teve coragem de entrar naquela igreja e pedir ajuda. Foi você que escolheu continuar. Eu só caminhei ao seu lado. Ela sorriu segurando o bebê. Então, obrigada por caminhar comigo. Histórias como essa se tornaram comuns. E cada uma me lembrava que minha experiência no buraco não tinha sido em vão.
Ela tinha me preparado para isso, para estar presente na dor dos outros, para não ter medo de entrar nos buracos com eles. Um domingo, durante a homilia, eu compartilhei algo que tinha estado no meu coração. Vocês sabem, comecei. Durante anos eu achei que minha missão era ser forte para vocês, ser o pilar inabalável, o que nunca duvida, nunca cai, nunca falha. Mas eu estava errado. Minha missão não é ser forte, é ser verdadeiro. Olhei para as pessoas. Muitas acenaram reconhecendo-se. Porque quando eu sou verdadeiro, continuei. Quando eu mostro que também tenho medo, que também duvido, que também caio, eu dou permissão para vocês serem verdadeiros também. E é na verdade, na vulnerabilidade que a cura acontece. Fiz uma pausa. Então eu não vou mais fingir. Eu vou continuar sendo o padre que chora com vocês, que duvida com vocês, que luta com vocês. Porque é assim que caminhamos juntos. Não com máscaras, mas com rostos reais. O silêncio na igreja era profundo. E então uma pessoa começou a bater palmas. Depois outra e outra, até que todos estavam de pé aplaudindo. Não estavam aplaudindo a mim, estavam aplaudindo a verdade. A permissão para serem humanos numa igreja que às vezes exige perfeição. Vi lágrimas nos rostos, vi sorrisos de alívio, vi pessoas se abraçando. E eu entendi que tinha acontecido algo especial ali. Não um milagre espetacular, mas um milagre silencioso. O milagre da conexão humana. Do reconhecimento de que todos estamos lutando, todos estamos tentando, todos estamos quebrados de alguma forma. Depois da missa, a fila de pessoas querendo falar comigo era enorme, mas eu não tinha pressa. Ouvi cada história, cada confissão, cada dor, e ofereci o que podia. Presença, compreensão, compaixão. Um homem de meia idade me disse: "Padre, eu vim à igreja hoje pela primeira vez em 10 anos. E sabe por quê? Porque finalmente encontrei um padre que não finge ser perfeito, que admite suas falhas, e isso me deu coragem de voltar." Uma senhora idosa segurou minha mão e disse: "Eu sempre soube que os padres eram humanos, mas nunca tinha visto um admitir isso tão abertamente. Obrigada por isso." Um adolescente tímido sussurrou: "Eu pensava que Deus não gostava de mim porque eu duvido muito, mas o Senhor disse que dúvida é normal." Isso mudou tudo para mim. Cada palavra, cada agradecimento, cada testemunho me enchia de gratidão. Não porque eu era especial, mas porque eu tinha sido quebrado de uma forma que me tornou útil. Minha ferida tinha se tornado meu ministério. Quando tudo acabou e a igreja esvaziou, Dona Marlene se aproximou. Ela tinha lágrimas nos olhos. "Padre", ela disse, "o senhor finalmente entendeu." Entendi o quê? Que a gente não salva ninguém sendo perfeito. A gente salva sendo real. Ela me abraçou, e eu senti que aquilo resumia tudo. Ser real, ser verdadeiro, ser humano. Nos dias que se seguiram, algo interessante começou a acontecer. Outros padres da diocese começaram a me procurar, não para pedir conselhos teológicos ou técnicas pastorais, mas para conversar, para confessar suas próprias lutas, seus próprios medos, suas próprias dúvidas. Um deles, Padre Marcos, me disse numa tarde: "Antônio, eu estou exausto, cansado de fingir que tenho todas as respostas, cansado de manter a fachada, mas eu não sei como parar. Eu não sei como ser vulnerável sem perder a autoridade." Eu olhei para ele com empatia. "Marcos, eu também pensei assim. Eu achei que ser vulnerável era ser fraco, mas eu descobri o contrário. Ser vulnerável é ser corajoso, e as pessoas não precisam de padres com autoridade. Elas precisam de padres com humanidade." Ele ficou em silêncio, absorvendo aquilo. Depois suspirou. "Como você faz? Como você equilibra ser humano e ser padre?" "Eu não equilibro", admiti. "Eu apenas sou. Eu paro de separar as duas coisas. Eu sou um padre humano, ou um humano que é padre. Tanto faz. O importante é ser autêntico." Aquela conversa se repetiu com outros padres, e eu percebi que minha história estava tendo um impacto maior do que imaginava. Estava não apenas tocando os fiéis, mas também os líderes religiosos. Estava lembrando a todos nós que fomos chamados não para sermos super-heróis espirituais, mas para sermos servos. E servos têm joelhos sujos e mãos calejadas. À noite, sentado na sacristia, escrevi no meu diário algo que tinha começado a fazer depois daquela noite no buraco. Escrevi: "Hoje faz 1 ano e 3 meses que fui enterrado vivo. 1 ano e 3 meses que morri e renasci. E se eu pudesse voltar no tempo, eu não mudaria nada.
Porque foi no buraco que aprendi a viver. Foi na escuridão que encontrei a luz. Foi na fraqueza que descobri a força. Eu não sou mais o padre que era. Sou alguém novo. Alguém quebrado, mas inteiro. Alguém assustado, mas corajoso. Alguém imperfeito, mas verdadeiro. E isso é suficiente. Parei de escrever e reli as palavras. Elas eram verdadeiras. Cada uma delas. Eu tinha morrido naquele buraco. O velho Padre Antônio, o covarde, o que se escondia, o que fingia, tinha morrido. E um novo tinha nascido. Um que não tinha medo de ser fraco. Um que não tinha vergonha de chorar. Um que sabia que servir a Deus é servir as pessoas mesmo quando isso dói. Fechei o diário e olhei ao redor. Aquela pequena sala, com suas paredes simples, seus móveis velhos, tinha se tornado meu refúgio. Meu lugar de encontro comigo mesmo. Meu lugar de encontro com Deus. Havia uma foto na parede que Dona Marlene tinha colocado. Era da igreja cheia num domingo recente. Olhei para aqueles rostos, cada um com sua história, cada um com sua luta, cada um buscando algo, e eu estava grato. Grato por tudo. Pela dor que me ensinou empatia, pelo medo que me ensinou coragem, pela dúvida que me ensinou fé, pelo buraco que me ensinou a viver. Levantei-me e caminhei até a janela. Lá fora, a cidade dormia. As luzes das casas começavam a se apagar. O silêncio da noite envolvia tudo. E eu me senti em paz. Uma paz profunda, enraizada, não superficial. Pensei em todas as pessoas que tinham passado pela minha vida nos últimos meses. Rodrigo com seus sonhos renovados. Dona Cícera com sua gratidão silenciosa. Marcelo com sua sobriedade conquistada. A jovem mãe com seu bebê nos braços. O homem que perdeu a filha. Aprendendo a respirar novamente. Cada um deles tinha me ensinado algo. Cada um tinha me moldado. E percebi que isso era o que significava ser padre. Não pregar de um púlpito distante, mas caminhar ao lado das pessoas. Entrar em seus buracos, segurar suas mãos, chorar suas lágrimas e celebrar suas vitórias. Lembrei-me de uma frase que tinha lido uma vez. As pessoas não se importam com o quanto você sabe até saberem o quanto você se importa. E era verdade. Durante 20 anos, eu tinha tentado impressionar as pessoas com conhecimento teológico, com liturgia perfeita, com sermões elaborados. Mas nada disso tinha tocado corações de verdade. O que tocava era a presença, o cuidado genuíno, a vulnerabilidade compartilhada. Apaguei a luz e saí. A noite estava clara. As estrelas brilhavam. E eu caminhei lentamente de volta para casa, sabendo que amanhã seria um novo dia. Um dia com seus próprios desafios, seus próprios medos, suas próprias oportunidades de amor. E eu estava pronto. Não porque era forte, mas porque não estava sozinho. Nunca estive. Nunca estarei. Porque mesmo nos buracos mais profundos há uma mão estendida. E tudo o que precisamos fazer é ter coragem de pedir ajuda. Parei no meio da rua e olhei para trás, para a igreja. Sua torre se destacava contra o céu noturno. E pensei em quantas orações aquelas paredes tinham guardado. Quantas lágrimas aquele chão tinha absorvido. Quantas vidas tinham sido tocadas ali. E eu sabia que minha vida tinha encontrado seu propósito. Não no dia da minha ordenação. Não nas centenas de missas que celebrei. Mas naquela noite escura enterrado num buraco, quando aprendi que servir a Deus é estar disposto a morrer e renascer quantas vezes for necessário. Continuei caminhando. O ar estava fresco. Havia um cheiro de jasmim vindo de algum jardim próximo. E eu respirei fundo, saboreando aquele momento, a simplicidade dele, a beleza dele. Quando cheguei em casa, antes de entrar, olhei mais uma vez para o céu e sussurrei uma última oração. Não uma oração pedindo algo, mas uma oração de gratidão. Por estar vivo, por estar inteiro, mesmo quebrado, por ter encontrado meu lugar no mundo. Entrei, fechei a porta e soube que estava em casa. Não apenas naquela casa física, mas em casa comigo mesmo. Em casa com Deus. Em casa com minha vocação. E essa era a verdadeira ressurreição. Não apenas sair do buraco, mas aprender a viver plenamente depois dele. Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz?